Boa tarde a todos. Boa tarde. Juntos, hoje nós vamos trabalhar acerca da parábola do semeador. Eu vou ler a parábola e em seguida trabalharemos juntos. Parábola do semeador. Naquele dia, saindo de casa, Jesus assentou-se à beira do mar. E juntou-se em volta dele uma grande multidão de gente, de tal modo que foi preciso que ele entrasse numa barca, sentasse nela, e toda a multidão estava em pé sobre a praia. E ele falou-lhes muitas coisas por parábolas, dizendo, numa delas, eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte caiu ao longo do caminho, e vieram as aves do céu e comeram-na. Outra, porém, caiu em lugar pedregoso, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque não tinha profundidade na terra, o nascimento foi rápido, a germinação foi rápida. Mas saindo o sol, queimou-se, e, porque não tinha raiz, secou-se integralmente. Outra caiu entre os espinhos, e cresceram os espinhos e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e frutificou, 100 por 1, outras 60, outras 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa parábola está dos 4 evangelistas. Eu tirei do Evangelho de Mateus, e está no capítulo 13, e ela lemos aqui dos itens 1 a 9. Falar em semeadura numa casa espírita no século XXI é, em primeiro lugar, falar em semeadura de nós a nós mesmos. Porque quando efetivamente nos sensibilizarmos a sermos bons semeadores a nós mesmos, por extensão, nós alcançaremos a consciência de sermos bons semeadores aos outros. Primeiro porque, inclusive, nós não temos muita aceitabilidade para fazer com o outro aquilo que efetivamente não fazemos conosco. Nós percebemos, até porque trabalhamos com o público, que as pessoas estão semeadoras, eu acho que até cruéis, com relação a elas mesmas. A gente ouve ao longo do dia afirmações que a pessoa está semeando o pior. Mas é o pior mesmo. Eu acho que eu vou ter tal doença, e cita doenças que são um sofrimento portá-las. Minha mãe teve, minha tia teve, eu também vou ter. Olha que semeadura. Hoje eu estou com ódio. Olha que semeadura. Na hora a gente pergunta, mas você tem um jeito tão bom, você tem mesmo ódio? Você tem mesmo? Não, ódio não. Mas por que você está semeando ódio em você? E assim a gente passaria o resto do dia aqui, citando semeaduras que por falta de cautela estamos fazendo. Hoje eu amanheci mal, mas você amanheceu mal mesmo? Assim, quais são as questões que estão te deixando mal, para que elas não se repitam amanhã? Aí a gente tem que trazer uns pontos básicos para a pessoa começar pela parte que é essa realidade material nossa. Você está conseguindo ter hora certa para se deitar e hora para se levantar? Porque sono é fundamental para reciclagem, se acordar bem. Você está tendo o compromisso com a hidratação? Você está conseguindo beber água para manter seu sistema hidratado? Está tendo uma alimentação que efetivamente alimente?
Porque o sistema está aí o tempo todo usinando e o tempo todo requerendo reposição de nutrientes. Você está tomando sol? É a fonte de energia principal dos sistemas vivos. Depois da espiritual, nós estamos falando aqui de sistemas materiais na Terra. Para irmos nos acordando de que precisamos fazer, não só numa ordem prática no campo da ciência, mas numa ordem filosófica, afetiva, um compromisso com semeaduras. E o olhar nosso hoje, acerca da parábola do semeador, há de ser nesse sentido. Porque as parábolas de Cristo é um descortinar de elementos para serem trabalhados. Nós, com muita fé em Deus, juntos, focaremos acerca desse semeador que somos para conosco mesmo, para com nossos irmãos. Para isso, num primeiro momento, nós continuarmos dentro da chave que viemos nessas últimas 4, 5 semanas, observando que nós existimos em exercício e em atualização da nossa mediunidade. E que ela é a propriedade, ela é a faculdade que nos permite nossa comunicação com tudo e com todos. Encarnados, desencarnados, com nossos irmãos que estão aí convivendo conosco dentro da terra, minhocas, micro-organismos que fertilizam a terra aí para nós, com as plantas, porque somos um processo de comunicação intensa. E a faculdade mediúnica é um dos vieses que nos sustenta nessa comunicação e que a torna efetivamente capaz de ser. Ela é. Estamos encarnados, saudáveis, nossa faculdade mediúnica está acontecendo. Estamos encarnados, enfermos, a faculdade mediúnica está acontecendo. Estamos desencarnados, recém-desencarnados, faculdade mediúnica acontecendo. 100 anos desencarnados, faculdade mediúnica acontecendo. Não há interrupção. Acabou de desencarnar, faculdade mediúnica continua. Ah, mas me disseram que ao desencarnar a gente tem uns dias, 24 horas, 48, ou em outras filosofias 72, outros dizem que vai passar porque a Nádia não era boazinha, vai passar 1 ano, vai passar 6 meses adormecida, para ver se ao acordar esteja melhor. Faculdade mediúnica acontecendo. Porque ela é inerente ao espírito. O espírito não morre, a faculdade mediúnica está aí, acontecendo. Nos permitindo que sejamos semeadores nos níveis de realidade que já alcançamos possibilidade de ser semeadores para tudo e para todos. Até bem pouco tempo, como o conceito que envolvia ciência, era o que a ciência conseguia alcançar, era dentro de parâmetros disjuntivos, que era o certo e o errado, o bom e o ruim, o feio e o bonito, o bom e o não bom, preto e branco. Até esse momento, nós espíritas afirmaríamos lá, tá? Estamos afirmando aqui não. Afirmaríamos que nós nos comunicamos com aqueles com quem somos afinizados, com quem fazemos sintonia, com quem fazemos ressonância. Hoje não. Nós sabemos que a faculdade mediúnica permite
que todos os espíritos possam semear em todos. Porque já imaginou a produtividade evolucionária? Como seria menor se fosse segmentado? Ah, essa aqui faz parte do grupo que se comunica e semeia. É nesse grupo aqui, que é um grupo que já está bonzinho, já melhorou. Mas esses dois aqui, vamos pegar os da casa, mas aqueles ali, esses compõem um grupo que só comunica, que só interage, que semeia, portanto, uns que são iguais a eles. E aí, quem era bom ia semear no bom e quem é ruim ia semear no ruim. E a evolução, como é que ia acontecer? Não iria. E o cosmos é evolucionista. E nós espíritas, que dizemos que somos, temos que estudar o suficiente para honrar que somos evolucionistas. E acreditar que a cada instante de nossas vidas estamos semeando, em primeira instância, em nós mesmos. E daí é um desdobrar. Uma semeadura que não tem fim. Que não há interrupção. Aquilo que nós resolvermos pensar, ocupar o nosso tempo, dedicar, aprender, colocaremos mais em movimento e estaremos fazendo semeaduras mais intensas. E o mestre nos convida a uma reflexão acerca dessas semeaduras, porque se nós não abraçarmos uma propriedade de ser com mais reflexão, com mais meditação e com mais perguntas promocionais a nós, perguntas que me promovam a um viver, um existir, um pensar e um alegrar-me melhor, nós não alcançaremos o autoconhecimento. Nós não nos conheceremos. E não nos conhecendo, nós vamos ter dificuldade de descobrirmos o que precisamos aprender e nos transformar com cada experiência que passamos por ela. Nós, inclusive, seremos capazes de não passar pela experiência, nos agarrar a ela. Enterrei minha mãe dia 30 de janeiro de 1996 e nunca mais tive alegria no meu coração. Mas e aí? A sua mãe que desencarnou é obrigada a ficar sofrendo essa pelega de uma filha se desmontando e desmoronando, ao invés de estar na dinâmica do tempo, compreendendo que todos chegam aqui e todos vão, sem exceção. Quando escolhi reencarnar através dela, já sabia que uma hora iria. Não dá para me agarrar nisso aí. Vou descobrir quais foram as experiências muito ricas, transformadoras da minha pessoa na convivência com aquela pessoa. E na convivência com o seu desencarne. Além de ter aprendido muito na convivência com ela, terei que olhar o que foi que aprendi com a partida. Aprendi a valorizar melhor as pessoas que estão do meu lado, porque aumentou em mim, eu me dei mais ciência de o quanto nos faz falta o aperto de mão, o abraço, o olhar. O quanto nos faz falta, inclusive, ser recebido com uma xicrinha de café. Olha o café do jeito que você gosta. E que daí você vai valorizar, não é olhar pelo ponto de vista do material, o afetivo que essas situações envolvem, para nós aprendermos a valorizar nos outros e fazermos relações melhores.
semearmos melhor em nossas relações humanas, para fazer um aproveitamento afetivo, social, psicológico, psicoemocional e, portanto, espiritual, de maneira que nós cresçamos mais nos encontros e com os encontros. Na medida que nós vamos aprendendo a ver o que precisamos nos transformar com cada experiência, não há a experiência que nós fiquemos catalogando como ruim. Nós catalogamos como experiências transformadoras. Transformadoras. Não é assim, me vinculei a esta pessoa e ela só me trouxe sofrimento. O que foi que você aprendeu com ela? Tem paciência. Às vezes, a pessoa até não teve paciência e já até se afastou daquela pessoa, mas o que foi que você aprendeu mesmo com ela? Com a convivência com ela? Você aprendeu, por exemplo, a ter mais cautela para escolher os próximos? Então ela foi transformadora. Ela é de uma utilidade enorme. Porque se você escolheu sem cautela e aprendeu que precisa ter cautela, e cautela é algo tão fundamental na vida do espírito, olha o quanto essa criatura te enriqueceu. Com outras, nós vamos aprender a medir palavras. São pessoas que vêm do nosso movimento social para nos instruir acerca de medir, calcular palavras. Construir verdadeiros textos antes de falar. Não, Deus me ajude que eu não me traia. Eu quero falar isso nesse tom. Eu quero melhorar essa situação. Eu quero que isso dê certo. Meus irmãos espirituais, me ajudem. E olha que semeadura que nós estamos fazendo em nós, no sentido da nossa construção, em função daquela pessoa com quem nós pensamos que temos dificuldades. Nós pensamos que temos dificuldades é com ela, mas na verdade a dificuldade é conosco, porque ela é o perfil dela, e se nós fôssemos já um padrão, Martin Luther King, Buda, Gandhi, um padrão Jesus Cristo, eles já bateriam o olho, fariam a leitura, já estabeleceriam a sua conduta, fariam, eles não teriam que passar por essa, é quase uma autotrituração do que nós temos de ímpeto para falar as coisas de forma impetuosa, triturar essa pessoa e fazer nascer a cautelosa. Quando vamos fazendo esse olhar de semeaduras, é nós nos semeando no trato com nossos irmãos, nós vamos alcançando o que esse grande mestre foi capaz e continua sendo capaz de nos trazer o tempo todo no sentido da transformação. Porque são informações na ordem prática. O Evangelho de Jesus Cristo é inteiro. Ele é filosófico, ele é altamente filosófico. Mas ele não ele não escorrega para filosofias que aquela pessoa muito simples e que não teve, por exemplo, uma escola no sentido acadêmico, de alfabetização, em segundo grau, em terceiro, e pós, e não sei o quê. Não, qualquer um que eu vi. Entende? Eu morei no meio rural e via as pessoas fazerem entendimentos tão maravilhosos dos evangelhos de Jesus Cristo. Ô compadre, você está aí reclamando porque compadre fulano não fez isso, mas você faz. Aí você vai no evangelho de Jesus Cristo, está lá: o que quereis que o outro vos faça, fazei vós primeiro. Veja melhor o que Jesus Cristo traz, compadre. Aí a gente vai vendo, quando ele trabalha a semeadura,
que vai nos trazendo elementos para nós irmos fazendo nossas transcendências. E que transcendência é feita é aqui. Nesse momento de existência de nossos espíritos, que estamos encarnados no planeta Terra e é vivendo com a humanidade e com todos os elementos Terra, a transcendência é feita no trato das experiências. Onde somos semeadores, coletadores e somos semeandos ao mesmo tempo. E esse semeando, que até então nós tínhamos assim, meu semeador é espírito de luz. Olha que triste, hein? Que espírita fez. Meu semeador é espírito de luz. Todo mundo que não tiver alcançado a condição de uma certa iluminação para cima é meu obsessor. Onde que nós confirmamos isso? De onde nós tiramos isso? De seitas antigas, que vieram se arrastando. Porque no momento que todos são filhos de Deus, todos estão aqui, ensinando e aprendendo, mutuamente, todos são semeadores, todos são semeandos, estamos recebendo as sementes de nossos irmãos, estamos semeando as que temos condições de semear e as que temos. Não quer dizer que alguém que vá viver conosco vai ter a doce ilusão de que que só vai ser útil para ele aquelas sementes onde nós já estamos num viés de frequência que haja uma certa iluminação para melhor. Não, nós debulharemos todas as sementes no trato com nossos irmãos e muito especialmente numa cultura ocidental que não nos ensina desde cedo a meditar, não nos ensina a refletir, não nos ensina a dialogar conosco e com o nosso Criador e com nossos orientadores espirituais. Nós aprendemos desde cedo, prece decorada, que você repete sem raciocinar as palavras. Depois de adulta, você começa a buscar o que essas palavras querem dizer. Aí você descobre que umas dizem o que não é. Ave Maria, cheia de graça, tá? Aí, Santa Maria, Mãe de Deus. Mas Maria é Mãe de Deus? Aí você acorda. Meu Deus, eu repeti isso a infância inteira. O começo da minha adolescência inteira. Maria não pode ser Mãe de Deus. Aí você entra em processo. Aí você já começa a semear em você uma nova ordem para ir começando a se classificar, a se qualificar para semear uma nova, só um minutinho, uma nova ordem nos seus irmãos, que necessariamente não serão semeaduras por palavras, serão por vibrações. Porque o que efetivamente alcança a todos não são nossas palavras, são as vibrações que produzimos. Pois não. Mas a Mãe de Deus, Santa Maria, Mãe de Deus, a Mãe de Deus é aquela que entrega o seu filho à morte. A mãe de Martin Luther King é uma Mãe de Deus. A mãe de Gandhi é uma Mãe de Deus, porque só não podemos reafirmar isso em público, num conjunto, que pareça que Deus foi criado por uma mulher e que aquela mulher é que criou. Não, a mãe... E nem que Cristo é Deus. Não, é só entender o meu ponto de vista. A Mãe de Deus é aquela que entrega, a Mãe de Deus é aquela que entrega o seu filho para a morte. Mas ela não entregou. Ele foi por livre-arbítrio. Não, ela produz uma gestação, ela faz um fruto de um envolvimento com o marido, permite a fecundação de um óvulo com um espermatozoide, que um espírito extremamente nobre como Cristo se vincula
num processo de livre-arbítrio e ele faz a sua caminhada num livre-arbítrio. Até essa coisa de Maria entregou, como se Maria pegasse Cristo e entregasse para o Calvário. Não. Não, eu sei, mas o que se sabe é que ela tinha uma relação muito tumultuosa com ele, porque Maria é um título, o nome de Maria é Miriam. Maria já era muito escolarizada, de uma família muito nobre, e ela sabia que ele iria por esse caminho. Ela lutou com ele, lutou para ele não fazer essa revolução. Agora, a modificação da oração, a senhora me desculpa, mas eu acho errado. A mãe de Deus é aquela que faz a vontade de Deus, que entrega o seu filho. Martin Luther King, Gandhi, vários homens. Nós no Espiritismo entendemos como... Não é que entendemos. Temos como um de nossos princípios o livre-arbítrio. O que eu consigo, através da minha gestação, é que um espírito tenha se vinculado, gerenciado o processo desde lá o início da embriogênese, feito uma reencarnação, e dali ele segue o caminho dele. Na primeira infância, tanto na gravidez como na primeira, segunda infância, estamos ali cuidadosamente assumindo o nosso papel de cuidadores, sim. Mas uma vez adulto, ele faz o caminho dele no processo de livre-arbítrio. Não sou eu que entrego o meu filho para a empresa que ele trabalha. Eu tentei, na medida do meu possível, junto com o meu companheiro, prepararmos para a vida e que ele viesse a ser um profissional que honrasse a humanidade. Mas não sou eu que entrego. Porque ele tem livre-arbítrio. Assim é Jesus Cristo, Gandhi e todos os demais. Estou falando dentro do que entende o Espiritismo, tá bom? Sem ofender nenhuma outra. Estamos numa casa espírita, vamos falar em nome do Espiritismo e dentro dos conceitos do Espiritismo. Qualquer tipo de informação que possa, de certa forma, deslustrar um dos princípios, que são 5. Deus como Criador único, Jesus Cristo como nosso maior mestre, o livre-arbítrio como o direito de cada um ser, não só de existir, como de ser, e de ir fazendo suas escolhas, suas decisões e aplicações no mercado do viver. É um grande mercado, e nós aí vivendo. O outro princípio é o da reencarnação como oportunidade de evolução. Importantíssimo atualizar, porque até quando eu comecei no Espiritismo, a reencarnação era quase vista como um caderno de dívidas. Aquilo que eu fiz de ruim para esse moço, mais esse, mais aquele, agora eu estou aqui e provavelmente eles estejam pendurados em mim, inclusive mesmo encarnados, mesmo que estejam desencarnados, estarão aqui pregados, invadindo meus campos para cobrar a dívida. Não, a visão espírita de hoje é como oportunidade de evolução. Aquilo que eu ainda não sei, eu tenho o direito de aprender. E eternamente estaremos aprendendo. E o outro princípio, que é a comunicação entre os espíritos, que é isso aqui. Fruto da mediunidade, que é a faculdade mediúnica que cada um traz. Nessa caminhada, na medida que nós vamos nos aceitando como semeadores, semeando, os coletadores do que já foi semeado, nós vamos a cada instante nos tornando melhores ceareiros, melhores coletadores, melhores produtores, na medida que vamos fazendo revisão de vida para acessarmos nossas jazidas interiores. Acessar o que é que eu conheço, dentro do que eu conheço de mim, o que é que eu quero ser. Estou lá no 2º grau. O que eu quero estudar mesmo? O que eu quero estudar? O que mais me gera motivação para aprender? Eu quero aprender
Por que é que você dissolve polvilho na água, é uma coisa branca, e você chega no fogo, ele se torna na água, ele se torna transparente e vira cola. O que acontece? Eu quero estudar isso. Eu quero estudar porque é que você cozinha material para fazer sabão, tem que ser gordura. Tem que ter gordura. Para fazer sabão, tem que ter gordura, tá? E daí, na hora que cozinha a tal da gordura, você tem que pôr soda cáustica e o sabão só estará bom quando não tiver nada mais de gordura. E testes muito simples lá do rural, né? Pega uma bola daquele sabão quente lá no fogo, numa tábuazinha, põe numa bacia de água bem limpa, bacia bem limpa, transparente, branco, para ficar branquinho aquilo, bate, vai espumar, deixa a espuma acabar e você vai olhar na lâmina d'água. Se tiver uma lâminazinha de gordura, uma coisinha ali em cima, ah, não tá bom ainda não, minha filha, pode pôr soda. Ainda não está bom. Sabão não vai ficar ruim se tirar agora. Não vai ficar bom se tirar agora. Vai ficar ruim. Aí põe. E vai testando. Ah, não, mas eu tenho que aprender isso. Uma coisa que tem que ter gordura. Mas depois, para ser bom, não tem mais gordura. Não posso viver com umas dúvidas dessa. Tem que ir para a escola, né? Vou ter que ir para um lugar que me ensine isso. E nesse aprender com suas próprias jazidas de dúvidas, e suas jazidas, que a dúvida é sempre o fruto de uma informação. Está informando que você já tem uma base para aprender aquilo, e você vai firme. Na medida que você vai firme, você vai semeando em você mesmo a vontade de aprender aquilo, e começa a se perguntar, e para aplicar em quê? E para atender a quem? Que resultado? Qual vai ser o resultado disso na humanidade? Nessa busca que nós vamos fazendo, nós vamos percebendo que, porque nessa busca você depende de tantas pessoas, tantas coisas e tantos elementos, você vai descobrindo que independente do padrão de espiritualização que estivermos aqui na Terra, nós estamos sempre na condição de semeando e de semeador. E que esse semeando, por mais hábil que ele seja nas ciências, na política, nos recursos econômicos, por mais que ele seja, vamos dizer, bem dotado, sem as semeaduras dos muito simples até os muito grandes, não vai, né? Não vai. Não vai. Ninguém vive sem alguém que limpe as ruas da cidade onde ele mora. E quem mora no campo não vive sem o trabalho, sem a semeadura de quem roça as laterais da estrada. Senão o mato e o capim invadem a estrada e você fica lá, sem conseguir andar, mesmo que você tenha o melhor carro. Ele se agarra no meio dos espinheiros lá e do capim. Ninguém vive sem uma pessoa que um dia faça uma comida porque você não está conseguindo fazer. Sem a simplicidade de que um dia vai tomar conta do seu filho para você ou trabalhar ou ir atender uma necessidade premente de um outro. E na medida que nós vamos alcançando essa coisa de, independente do que já alcançamos, e os espíritos orientadores têm o maior cuidado de dizer, nós aprendemos muito com os senhores. São muitas as mensagens deles onde eles afirmam isso. Nós aprendemos muito com os senhores. É muito bom estar com os senhores. Nós aprendemos muito com os senhores. Nos mostrando que aqui, ou mesmo desencarnado, mas nós estamos falando de fazer, quem faz parte desse orbe terra, todos estamos entrelaçados por necessidades e habilidades. Num processo de receber e de ofertar. E nessa diversidade
que é o que hoje é trabalhado como complexidade, que é o que cada um de nós é, e cada espaço é uma complexidade. E complexidade é um conjunto que mesmo que a gente pense que é finito, porque o espaço está finito, mas o conjunto é infinito. Porque o conjunto é cósmico. E nesse conjunto, que cada um de nós é, todas as semeaduras da parábola, que é o que Cristo está falando, do espinheiro, da terra boa e tal, acontecem, em primeiro lugar, em nós e conosco. Nossa grande dificuldade é enxergar isso, porque a gente sempre pensa assim, semear no espinheiro, eu estou cansada de falar com ela, mas parece que eu falo e no minuto seguinte é como se tivesse vindo um matagal e matado a semente que eu deixei nela. A gente só acha que é no outro que isso acontece. Se dermos um balanço, quantas semeaduras nós fizemos em nós e não conseguimos que elas crescessem, que as sementes germinassem, crescessem e frutificassem. Porque outros interesses surgiram, que o espinheiro ali é isso, né? Fiz a semeadura, seja de um projeto, uma ideia, aprender um assunto novo e tal. Fiz a semeadura. Pensei, quero fazer, estou lá semeando. E os senhores todos me ajudando a semear. Porque os senhores todos estão aí também, pensando em crescer, aprender, assunto novo, e ajudando eu semear isso em mim. Mas e aí? Aí surge um outro objetivo, às vezes até menos nobre que aquele. Mas naquele momento da minha caminhada civilizatória, não estou nem falando de encarnação, falando da caminhada do espírito. O espírito faz a opção por aquele outro projeto. E o projeto, quem sabe mais importante, no que diz respeito à evolução desse espírito, à produtividade encarnatória, a ser muito feliz quando desencarnar de ver que conseguiu fazer aquilo, foi sufocado por aquele outro. E eu tenho livre-arbítrio, pude escolher. Escolhi o menos, troquei o maior pelo menor, e é meu direito, porque sou livre para fazer essa escolha. E naquele momento eu não trazia uma consciência, uma abertura de consciência que me permitisse enxergar que eu estava trocando por um menor, que eu estava trocando o maior pelo menor. E quando o mestre fala do espinheiro que cresce e afoga a semente, nós temos que, quem sabe, um dos entendimentos a gente se voltar para isso. E até ter mais cuidado quando algo está forte em nós e nós começamos a meio que desmerecer aquilo e vai desalimentando até aquilo ser retirado da nossa pauta. Nós perguntarmos mais, mas espera aí, esse é um projeto que eu devo deixar que ele saia da minha pauta? Ou eu tenho que me estruturar numa outra, abraçar uma outra vertente aí, que me ajude a criar condições para executá-lo, para colocá-lo em ação. Como se estivesse adubando, né? Como se estivesse adubando. Preparando o adubo. Nesse momento que a gente está se qualificando para vir a poder levar essa pauta adiante, quem sabe a gente ainda nem esteja conseguindo efetivamente adubar. A gente está cuidando daquela plantinha ali, só para ela não morrer, aquele projeto não sair da pauta. Vamos buscar produzir os insumos para vir a adubá-lo. E daí poder germinar, crescer, frutificar e produzir na proporção que o nosso mestre diz de 100 para 1, de 60 ou de 30. E alguns projetos nós
nos esforçarmos para produzir pelo menos 2 para 1. 2 para 1? Sim. Uai, aquilo existia no padrão 1 e o que eu consegui no máximo esforço foi passar a existir 2. Assim, numa avaliação geral, 10 pessoas aqui pensavam em efetivamente fazer renúncia em prol de projeto filosófico espiritual. Era 10 pessoas efetivamente já tinham alcançado a condição desta renúncia. Na medida que nós formos capazes de nos mantendo na nossa posição de renúncia, de dedicação, de amor à humanidade, etc, 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 nós conseguirmos que de 10 passe a ser 20. Os 10 que não desistiram são 20 agora, né? São 20 agora. É a colheita. Aí nós vamos ter condições de a humanidade estar colhendo os influxos dessas vibrações que antes era de 10 e que agora o grupo, passou a ser 20. Correto. E que já é um saldo positivo. É. Na medida que nós vamos, de acordo com a colocação do nosso mestre na parábola, aprendendo a buscar os cuidados para as sementes que somos não se alocarem em caminhos que sejam ou caminhos vazios, nosso grande perigo é esse. Nós vivemos num planeta maravilhoso, como escola. Primeiro que o tempo todo nós temos que nos aprumar na nossa condição de livre-arbítrio, que é liberdade de escolha. Que as opções são tantas que nós temos que buscar nos conhecermos, saber quais são os talentos que já trazemos e que, portanto, esses a humanidade já tem direito de receber os produtos desse talento que trazemos e sabermos, portanto, nos alocar em caminhos que ele disse, algumas sementes caíram, só para clarear essa frase aí, algumas caíram ao longo do caminho e vieram as aves do céu e comeram-na. Ficaram rasas demais, né? Não, elas nem ficaram rasas. Elas ficaram por cima da terra. Nós todos trazemos essa possibilidade. Não estou dizendo que todos fazem isso, tá, gente? Estou dizendo de possibilidades. Todos trazemos a possibilidade de nossas ótimas sementes ficarem ali rasas. A gente até mostra a semente. A gente até demonstra para o outro que já traz a semente. E um povo que fala bastante como nós, é super comum isso. A gente acessa com facilidade, porque o outro já debulha ali para nós. Ele já mostra que ele traz percepção, e não só traz, primeiro, ele traz já a capacidade de conceber aquilo, aquela linha de ação, aquela linha de produção de bem e tal. Ele já traz percepção da necessidade dela, mas na hora de agir, ele vai para qualquer outra correnteza. Porque o agir no sentido do bem, ele requer renúncia, ele requer trabalho, ele requer dedicação, ele requer persistência. Aí a pessoa vai para umas correntezas mais fáceis. Monta em qualquer folha de bananeira e pega um rio que de preferência desça meio inclinado para o próprio rio carregá-lo. Quantos nós vimos acontecer isso no meio de nossos amigos? Quem está com 70 anos viu alguns. Que literalmente desceram o rio montado numa folha de bananeira. Por causa de uma desilusão. Não, nós não precisamos ter desilusão. Por causa de ofertas. Caminho é oferta. Não é só desilusão, não.
Facilidade. O pai deixou uma herança. E aí? E aí? Deixou uma herança. E aí ele acha que a herança vira o meio de vida. Que está tudo muito bom. Passou no concurso de não sei onde. E ficou ali. Ficou ali. Literalmente ali. E não conseguiu sair daquele caminho. E todos os dias nós teremos muitas aves. Muitas, não são uma e duas. Porque vivemos com 10 bilhões de sócios. Imagina, 10 bilhões de sócios dividindo os caminhos conosco. Porque não dá para nós espíritas agora pensarmos só nos sócios que estamos fisicamente juntos. São 10 bilhões de sócios mentais. Não, só encarnados. Desencarnados são 20 bilhões, em média. Mais ou menos 2 para 1. Aquilo que nós tivermos convicção, nós temos que manter a não, que nós tivermos a semente, naquilo que nós formos a semente, nós temos que ter convicção suficiente para fazermos sintonia com, no meio dos 30 bilhões, fazermos sintonia com os que já trazem amparo para a nossa semente, para as nossas convicções, que aí nós nos somaremos e nos tornaremos mais fortes. Quando não estamos atentos ao nosso existir, o nosso ser, nós, por emparelhamento, e emparelhamento é lei cósmica, nós baixaremos, na linguagem popular baixaremos a nossa guarda, deixaremos a expressão não quero nem saber o que der, deu. Deixaremos essa expressão fazer foro em nós e nós começaremos a fazer emparelhamentos com aqueles que também vibram nessa dimensão de realidade, nesse nível de realidade. E uma vez que formos por um processo de afinidade nesses emparelhamentos, refinando e cada dia agregando mais, nós vamos baixando nossos padrões vibratórios, passamos a fazer vibrações mais pobres e faremos sintonia e ressonância com esses que estão nesse padrão. Porque nós temos o direito de escolher. Não é eles que vão invadir meu campo. Ninguém atrapalha um espírito de ser o que ele quiser ser. Nós nos atrapalhamos na medida em que nós nos vencemos no nosso melhor. E nos admitimos indo para o nosso, eu não digo o nosso pior, mas ir para padrões mais baixos. E vivemos num cosmos que é frequência, que é energia. Não é Deus castigando, punindo, empurrando. Ah, você saiu daqui, foi para ali, está bem, porque Deus te empurrou. Não. Deus concede àquela pessoa inteligência, possibilidades inúmeras, e ela foi escolhendo, e com muita fé em Deus, à luz de seus orientadores espirituais, encarnados e desencarnados, ela conseguiu ir fazendo as melhores das opções. Na medida que nós estamos cuidadosos, nós vamos levando nossas sementes, mesmo que sejamos semente indo para caminho de pedregulho, mas nós vamos sabendo, eu estou indo semear por uma questão missionária num caminho que eu tenho que converter de pedregulho em terreno ecúmeno. Eu vou ter que, com meus pares espirituais, encarnados e desencarnados, começar a produzir o adubo para entremear nesse pedregulho. E com o tempo, o pedregulho, que era assim, uma pedrinha uma ao lado da outra,
já vai ter entrado adubo, 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 que elas se afastaram de tal maneira que agora o que predomina é o adubo. E aquela semeadura se tornou possível. Porque nessa coisa de semeadura, nós também temos que ter essa convicção. Como missionários, estaremos em espaços onde às vezes somos semeadores em pedregulho. Nós só não vamos deixar é que o sol bata ali e mata a semente, porque nós vamos estar ali missionariamente continuando no projeto, adubando, pondo uma aguinha e mais adubo, e liga para ele e pede uma força, e liga para o outro, e liga para o outro, e continua. Vamos desencarnar, deixando ali ecúmeno o suficiente para estar produzindo 100 para 1? Não, mas quem sabe 2 para 1. Aí virão outros missionários e aumentarão a taxa, e virão outros e aumentarão a taxa. E é evolução acontecendo. As primeiras casas espíritas foram assim, passaram por esse processo? Sofreram muito, né? Pois, passaram, mas não sabia. Não, elas não só passaram, elas ainda passam. Cada casa espírita que você abre, por exemplo, numa cidade de interior que não tinha o espiritismo lá estabelecido, e que você chega e põe uma casa, você passa por tudo isso. O novo assusta. Só que você tem certeza de que, assim, essa certeza é dentro da teoria do nosso irmão, que coloca que estamos sob a incerteza. É uma certeza no sentido íntimo seu. Eu tenho certeza que é minha missão fazer isso aqui. Eu não tenho certeza de quantos eu vou conseguir compor um grupo, nem de onde esse trabalho vai chegar, mas no que depender de mim, eu estarei aqui semeando. O terreno é pedregoso, o terreno às vezes é extremamente hostil, mas com muita fé em Deus e com a ajuda de todos, a gente vai seguindo em frente. Porque somos semeadores. E se você alcançou que algo é tão bom para você e tão bom para tantos na cidade maior, você se sente num dever moral, missionário. Não é dever porque o outro me colocou como dever. Eu me coloquei, dizendo eu. A pessoa se coloca no dever de fazer aquilo porque é distribuição de um bem que ela recebeu. E os bens que nós recebemos não são para ser trancados em nós. Que maravilha saber isso, né? Uma maravilha. Uma maravilha. Uma maravilha. Na medida que nós vamos nos vendo na parábola do semeador, caminhos vazios, caminhos pedregosos, caminho com espinheiro, e nos avaliando, eu estou sendo espinheiro, eu estou abafando as próprias sementes que pessoas maravilhosas colocaram aqui, que estão aqui para crescer. Eu estou abafando, eu estou permitindo que elas germinem, que elas cresçam vigorosas. Eu estou colocando uns entraves. 70 anos, não quero mais nada, já lutei demais, já trabalhei muito. Bom, aí a doença vem e bate mesmo. E a doença vem e bate mesmo, é por castigo? Não, a gente aqui, está dentro da parábola do semeador. O espinheiro do pessimismo, junto com a indolência, junto com a preguiça, junto com isso, junto com aquilo. Já tem minha aposentadoria mesmo, vou fazer mais nada. Esse espinheiro aí foi crescendo e foi o ser em si, que é o indivíduo encarnado, foi ficando debaixo ali, aí já não chega mais nem sol, nem novas ideias, nem novas informações. Aí também qualquer mensagem enviada de qualquer bobagem de internet agrada, atende, e a pessoa lê e é capaz de clicar e mandar até para a Nádia, que não tem tempo de ler nem o que precisa muito, e para a Nádia ter o trabalho de ver a fulana mandou, né? Ainda ter o trabalho de escrever, não mande mais essa, porque eu fico constrangida de ter que deletar sem ler. A senhora
A senhora uma vez falou da família, do polissistema espiritual. Às vezes espíritos que têm uma boa possibilidade, eles caem numa família de espíritos irmãos um pouco atrasados, digamos assim, o polissistema espiritual. A senhora explicou muito bem uma vez o que aconteceu com Cristo, que ele, se caísse qualquer família, ele iria avante. Mas isso prejudica um pouco o espírito, o polissistema familiar? Não é que prejudique, se ele estiver, isso depende muito, porque será que se Cristo estivesse numa família que realmente, primeiro que naquela época não tinha essa família para Cristo, né? Cristo é além do tempo em que ele esteve aqui encarnado. Não existiria essa família para ele, propícia. Espíritos missionários escolhem reencarnar no planeta exatamente para deixar padrões com os quais a humanidade possa caminhar por muito tempo num horizonte melhor. Mas que a família é importantíssima no processo de educação e de encaminhamento do espírito, não temos dúvida. Ela só não é o entrave. Ela só não é um entrave. O entrave, né? Ela não é o que trava um espírito. Um espírito se trava em si. O espírito traz a sua consciência. Agora, quanto mais o espírito tem pouca abertura de consciência, mais dependente do processo de educação ele é. E isso é uma preocupação enorme hoje em todos nós. Nós temos um processo de educação que está muito ruim na família e a escola está recebendo alunos sem condição de ser aluno. Nós estamos todos aí falando mal da escola. Mas, na verdade, a escola está recebendo aluno sem condição de ser aluno. Porque aluno é aquele que quer chegar, assistir uma boa aula, tentar alcançar o conteúdo, voltar para casa, estudar aquilo, marchar ali em cima daquilo, tirar dúvida com professores, monitores da escola. Eu falo isso porque faço um trabalho voluntário em escola na minha cidade. Essa período que eu passo uma semana sem estar aqui, estou lá. E eu vou dizer para vocês, está sendo um trabalho extremamente missionário, sempre foi, o magistério sempre foi missionário. Mas hoje está mais. É uma cidade pequena, mas a grande está igual. Não, está a mesma coisa. Não, a cidade grande não está pior do que a pequena. Está igual? Está igual. Está igual. Estrutura familiar. Estrutura familiar é igual. A televisão, mais a internet, mais o jornal e tal, meio que igualou. Igualou. Não há mais aquele homem rural com aquela criança rural que ia para a escola e ficava ali assistindo a professora. Não. São rebeldes, são extremamente agressivos com os professores e trabalhadores das escolas. Fazer o que um fez agora, de dar uma bofetada na professora? Pois é. Porque fazem isso no interior também? Vai. Sim. Os professores de interior hoje são muito ameaçados, diretoras ameaçadas, escola tem que ter segurança na porta. Meu Deus do céu. E a segurança não é contra o estranho, é para dar segurança aos professores para fazer suas aulas. E a diretora para fazer as suas diretrizes lá. Na medida em que nós vamos tirando de nossas jazidas, nossos melhores talentos, e vamos tentando aplicar e aplicando assim, buscando produzir o nosso melhor. Claro que o mestre coloca 100 para 1, 60 para 1, 30 para 1 como horizonte. É um horizonte que ele coloca. Nós vamos produzir o nosso máximo possível, porque nós vamos todos os dias ter que nos administrar nessa situação paradoxal que é semear, ao mesmo tempo em que nossas ações são semeadoras com relação a nós e aos outros, são produtos mediúnicos.
convivendo em famílias grandes e com público e com trabalho social aqui no interior, a gente percebe que ainda falta a gente alcançar isso. O que eu semeio é produto para mim, é o produto mediúnico que eu consegui fazer. É uma luta. Na ajuda de todos, na colaboração de todos e de tudo. E esse produto já é a minha semente. Minha. Isso mesmo. Muito A senhora fica mais satisfeita quando isso é assimilado, né? Primeiro é por mim que eu tenho que assimilar. Não é o outro, não. Eu posso fazer um investimento de semeaduras e semeadura e semeadura neste rapaz. Mas se eu compreendê-lo como um espírito, e não sei, inclusive, quantos anos luz ele se tornou espírito depois de mim. Exatamente. Há quantos anos luz eu recebo insumos que ele ainda não recebeu. Ele ainda... Eu não sei que idade espiritual é ele. Desculpa estar te tomando como exemplo, irmão. Se eu trago essa consciência em mim, eu não vou me irritar nunca com ele. Com assimilações, né? É claro, vai ter momentos que eu vou falar com energia. Suponha que seja meu filho, é um trabalhador que trabalha ali comigo, seja lá que situação for. É vizinho, é não sei o quê. Vai ter momentos que eu vou falar com mais energia. Vou pedir a mão dele, vou dizer, fulano, olha só, vamos falar isso mais sério agora? Vamos pensar bem? A gente vem insistindo nisso, naquilo. Dá uma pensada? Normalmente a gente fala com energia, a gente faz questão de até tentar fazer daquele momento um divisor de águas. Mas eu não vou me envenenar nem com decepção, nem com angústia, nem vou largá-lo de lado dizendo que já fiz o que eu podia. Posso até, pedagogicamente, começar a orar, pedir a Deus que mande, que encaminhe, através dos bons espíritos, encarnados, um outro semeador, com uma outra linguagem, um outro frontal, e às vezes até do sexo oposto. Estamos na cultura latina, importantíssimo considerar isso, que chegue a ele com, quem sabe, os mesmos elementos lá na base, mas um outro frontal, uma outra energia, um outro sexo, uma outra formação acadêmica, e ele vai alcançar. Eu lembrei. E aí eu vou ter, agora vamos lá, para encerrar aqui, nesse processo dessa semeadura aí, eu ainda vou ter que humildemente agradecer a Deus que encaminhou uma outra criatura, que com ela ele apresentou o resultado que vemos como o melhor, e humildemente mesmo ser feliz, porque a nossa tendência ainda não é essa. A nossa tendência é, como semeador, estou falando há tanto tempo, ele não deu a mínima. Fulano falou uma vez, olha aí, já está fazendo, só porque foi fulano. Porque nós ainda não estamos reconhecendo a ideia e a prática dos conjuntos. Lembrei que a senhora falou. Dos conjuntos, são conjuntos, e na medida que eles se unem, os resultados acontecem. E a gente ser feliz, agradecido e extremamente humilde nessa caminhada. Como semeadores, semeantes e coletadores. Só um minutinho. Porque é o outro ponto que nós vamos alcançar. Nós somos coletadores de primeiríssima instância até a não sei que instância. E a gente já perdeu a habilidade para enxergar isso. Nós coletamos todos os dias energia elétrica, ilumina nossa casa, mobiliza, move computador, liquidificador, fogão, acende fogão e não sei o que, e a gente pode estudar até madrugada com luz elétrica. E a gente reconhece que é um coletador. Um dia que der um curto já é, mas a gente paga a conta de luz, tá aí a cidade inteira na escura, fulano, tá na escura 3, 4, 5 horas, 6 horas, se tiver que passar uma noite sem luz, desliga tudo lá de sua casa, para na hora que ela voltar, não ter problema, vai dormir
Aí, coleta água. Aí um dia acontece um evento lá no rio que abastece Guandu. Aí vem a notícia, a água está contaminada com algas. Aí metade da população, fiz a estatística, tá? Metade do povo que foi parar nas queixas e não sei o que, era dizendo que é irresponsabilidade, que é isso, que é aquilo. Só comer, né? E eu digo, e você é capaz de impedir que algas brotem, nasçam e evoluam nesses mananciais nossos, que cheguem a Guandu e que lá também continue. Você conseguiria ser eficiente o suficiente para trabalhar num lugar desse e nunca acontecer nada? Eu fico olhando essa casinha aqui que eu gerencio, meu Deus, esse apartamentinho desse tamaninho, e as coisas acontecem. Mesmo comigo ali, me esforçando. E nós irmos semeando uma ordem cada vez mais cristã. Porque os elementos, nosso grande mestre nos trouxe. Lembrei daquele exemplo que a senhora falou que tentou ajudar um rapaz que estava bebendo. Aí ele entrou numa igreja e falou, cada gole que você dá, Satanás dá um com você, e o cara deixou. Não, era 2. Cada gole que ele dava, Satanás dava 2. E ele nunca mais bebeu. E ele voltou e se tornou um pai de família maravilhoso, que até então não era. E se tornou estudioso e fez curso de teologia. E hoje é preletor. Viu? E breve, com muita fé em Deus, será pastor. Deixa eu te